Estou sentada aqui olhando para a tela em branco há quase 1 hora, tentando encontrar as palavras certas. Algo aconteceu que eu preciso desabafar, e não tenho mais ninguém com quem possa realmente conversar sobre isso. Meses atrás, meu namorado, de 5 anos, o homem com quem eu pensava que ia me casar um dia, terminou comigo porque eu engordei enquanto lidava com a morte do meu pai, estresse no trabalho e a depressão que veio depois. Você leu certo. Depois de me ver planejando o funeral do meu pai e chorando até dormir por semanas, a grande preocupação dele era como eu ficava nas minhas calças. Eu lembro exatamente o que ele disse naquele dia. Estávamos sentados no meu sofá, o mesmo que ele me ajudou a escolher quando nos mudamos juntos, e ele me olhou com uma expressão de nojo que eu nunca tinha visto antes. Eu simplesmente não me sinto mais atraído por você, ele disse, como se estivesse comentando sobre o clima. Eu preciso de alguém que se cuide. 5 anos juntos, e foi nisso que tudo se resumiu. Alguns quilos a mais durante o pior período da minha vida. Passei meses chorando por causa desse cara, me perguntando o que havia de errado comigo, quando foi ele quem me abandonou quando eu mais precisava. Mas tudo mudou quando ele apareceu na minha porta, achando que poderia voltar para a minha vida. Ele não tinha ideia do que eu estava esperando. A campainha tocou às 2h27. Eu olhei para o relógio digital na minha mesa, aquele que meu pai me deu antes de morrer. Era ele. Eu sabia que era. Desde que vi o nome dele piscando, no meu celular 3 dias atrás com aquela mensagem. A gente pode conversar? Senti meu estômago revirar. Durante 5 meses eu tinha imaginado esse momento, o que eu diria, como eu me sentiria. Naqueles primeiros dias depois do término, eu fantasiava com ele voltando, implorando, e eu correndo para seus braços como se nada tivesse acontecido. Mas agora era diferente. Eu estava diferente. Enquanto caminhava até a porta, passei na frente do espelho do corredor e vi uma mulher que já não se reconhecia nos olhos dele. Abri a porta devagar, com um leve sorriso nos lábios. Ele estava lá, parado na minha varanda, com aquela mesma postura que eu conhecia tão bem. Parecia um pouco abatido, olheiras mais fundas do que eu lembrava. Ainda assim, tentava manter aquele ar confiante de sempre, como se tivesse o direito de estar ali. Seus olhos me percorreram de cima a baixo, e eu vi a surpresa estampada em seu rosto. Nossa, você tá diferente, ele murmurou, quase engasgando com as palavras. Claro que eu estava diferente. Não era apenas o peso que eu havia perdido. Era algo mais profundo, menos visível, mas muito mais poderoso. Algo que ele nunca tinha visto em mim antes. Dignidade. Dignidade conquistada na dor. No silêncio dos dias em que me reconstruí. Peça por peça, sem ele por perto. Posso entrar? Ele perguntou depois de um silêncio que pareceu durar horas. Eu apenas dei um passo para o lado, sem dizer nada. Ele entrou hesitante, como se estivesse pisando em território desconhecido. É engraçado como ele parecia um estranho agora, andando pelo apartamento que conhecia tão bem. Sentou-se no mesmo sofá onde meses antes havia dito que eu o envergonhava. O mesmo lugar onde eu desabei em lágrimas quando a porta bateu atrás dele. Observei enquanto ele se ajeitava desconfortável, olhando ao redor, notando as pequenas mudanças no ambiente. O porta-retrato com nossa foto não estava mais na estante. As roupas dele que ficavam no cabideiro perto da entrada tinham sumido, pequenos sinais de que eu tinha seguido em frente, mesmo quando parecia impossível. Antes de ele começar a falar, discretamente, iniciei a gravação com meu celular que já estava virado para baixo sobre a mesa. Não por vingança, mas porque eu precisava lembrar, um dia, do porquê de nunca voltar. Eu precisava que a verdade ficasse registrada, não apenas na minha memória machucada, mas em algo que pudesse me proteger de mim mesma. Eu sinto muito. Ele começou com a voz embargada. Seus olhos agora estavam marejados. Eu cometi um erro terrível. Não passa um dia sem que eu pense em você, sem que eu me arrependa. As palavras saíam tropegando,
como se ele tivesse ensaiado aquele discurso 1000 vezes na frente do espelho. Foi um momento de fraqueza, ele continuou. Eu não sabia como lidar com tudo o que estava acontecendo com você, com seu pai, com seu trabalho. Me assustei. Eu apenas ouvia em silêncio. Cada palavra dele ecoava como um lembrete da dor que senti. Ele falava sobre sua fraqueza, sobre como tinha sido difícil para ele. Mas e quanto a mim? Eu vivia a perda, o luto, a depressão, sozinha. Eu carreguei todo aquele peso, literalmente e figurativamente, enquanto ele simplesmente foi embora porque não gostava mais do que via. Você sonha comigo? Perguntei de repente, interrompendo seu monólogo de autopiedade. Ele pareceu confuso com a pergunta. O quê? Você disse na mensagem que sonhava comigo todas as noites. É verdade isso ou é só mais uma coisa bonita para dizer? Ele engoliu em seco. É verdade, respondeu, baixando o olhar. Toda noite. Às vezes a gente tá na praia, naquela que a gente foi ano passado. Outras vezes a gente tá só em casa, assistindo série. Normal, sabe? Coisas simples. E eu acordo com um vazio. Enquanto ele falava, eu notava cada mudança em sua expressão, cada movimento das mãos. Durante anos achei que conhecia este homem melhor do que a mim mesma. Agora eu percebia como ele era transparente, tão previsível. Enquanto ele falava, eu apenas observava. Cada palavra que saía da boca dele era como um eco da humilhação que senti naquele dia. Os mesmos lábios que me disseram que eu estava gorda e desleixada, agora formavam declarações de amor eterno. Os mesmos olhos, que me olharam com nojo, agora imploravam por perdão. E em algum lugar dentro de mim, uma voz pequena ainda queria acreditar nele. Essa era a parte mais assustadora. Uma parte de mim ainda o amava, mesmo depois de tudo. Mas agora eu amava mais a mim mesma. E isso fazia toda a diferença. Ele não sabia, mas eu tinha gravado aquele término. Cada frase, cada insulto disfarçado, de sinceridade. Cada vez que ele disse que eu não era mais a mulher por quem se apaixonou. E hoje, finalmente, eu tinha o controle da situação. Você lembra o que disse no dia em que foi embora? Perguntei, cortando seu discurso ensaiado. Ele passou a mão pelo cabelo nervoso, um gesto que eu conhecia bem. Sempre fazia isso quando estava prestes a mentir. Ah, eu estava nervoso, disse coisas que não sentia de verdade. A gente fala besteira quando tá de cabeça quente. Balancei a cabeça lentamente e peguei meu celular que estava sobre a mesa de centro. Ele me olhou confuso quando comecei a mexer na tela. O que você tá fazendo? Não respondi. Apenas dei play. A voz dele ecoou pela sala, tão clara como se aquele momento estivesse acontecendo novamente. Você tá gorda, largada. Eu sinto vergonha de sair com você. Não é essa mulher que eu quero pra minha vida. E depois, como se não bastasse, você precisa se olhar no espelho e ver o que virou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele empalideceu, os olhos arregalados fixos no celular, como se aquele pequeno aparelho fosse uma arma apontada para seu peito. Você gravou aquilo? A voz dele saiu estrangulada. Por que eu não gravaria? Respondi calmamente. Foi o dia em que o homem que eu amava, o homem que prometeu ficar comigo na saúde e na doença, antes mesmo de a gente se casar, decidiu que minha aparência valia mais que meu coração. Minha voz não tremeu. Não havia lágrimas nos meus olhos. Toda aquela dor havia se transformado em algo diferente agora. Algo sólido e frio. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Tiveram dias em que travei batalhas invisíveis com o espelho. Dias em que trancava a porta do banheiro só para chorar sem que minha filha me ouvisse. Teve uma noite em que me sentei no chão da cozinha, entre as panelas, perguntando a Deus o que eu havia feito de tão errado. Aquela dor não saiu fácil. Ela me queimou em silêncio antes de virar força. Achei que ia precisar ouvir de novo para não esquecer. Para não cair na mesma armadilha outra vez. Ele tentou se justificar, tropeçando nas palavras,
gesticulando desesperadamente como se pudesse apagar o que acabara de ouvir. Isso foi cruel, eu reconheço, mas eu estava confuso. Você tem que entender, eu nunca tinha te visto daquele jeito antes. Eu não sabia como reagir. Seus olhos imploravam por compreensão, por um perdão que eu não estava pronta para dar. Não, você estava claro, respondi. Muito claro. Você não conseguia mais me ver além do meu corpo. Não conseguia enxergar que eu estava despedaçada, por dentro. Me levantei e fui até o quarto buscar algo. Podia ouvir ele murmurando desculpas, cada vez mais desesperado, enquanto me afastava. Enquanto abria a gaveta da minha cômoda, onde tinha guardado tudo que preparei para este momento, refleti sobre os meses que passaram. Como foi difícil no começo. Como eu mal conseguia levantar da cama. Como chorava olhando para nossas fotos, para as roupas dele que ainda tinham seu cheiro. Como eu me culpava, achando que se tivesse sido melhor, ele teria ficado. O pior não foi perder o homem que amava. Foi perder a mim mesma no processo. Perder a confiança, a autoestima, a vontade de seguir em frente. Mas aos poucos, dia após dia, eu fui me recuperando. Fui para a terapia. Mudei de emprego. Conheci pessoas novas. Redescobri antigas paixões. E, principalmente, aprendi a me olhar no espelho e gostar do que via. Não apenas fisicamente, mas quem eu era por dentro. Forte, resiliente, sobrevivente. Voltei para a sala com um envelope na mão. "O que é isso?" ele perguntou, apontando para o envelope que eu colocava sobre a mesa. "Lê isso", respondi simplesmente. Era uma carta que escrevi no dia seguinte ao término, depois de uma noite inteira chorando. Nunca havia sido enviada. Nela, eu desabafava tudo o que sentia. Traída, envergonhada, diminuída. Como cada palavra dele havia sido uma facada. Como eu queria entender onde tinha errado, o que poderia ter feito diferente. No final, havia um parágrafo que agora parecia profético. "Um dia você vai perceber o que perdeu. Vai sentir saudades do meu abraço, da minha risada, do meu amor que era incondicional. E vai voltar. E eu quero estar pronta para esse dia." E ele voltou. Mas não por amor, pelo menos não no início. Descobri que a mulher por quem me trocou o traiu com outro, poucos meses depois. A relação que ele achava perfeita virou um inferno. E ela saiu de casa levando até o cachorro. Os amigos que riram com ele do meu sofrimento desapareceram também. Quando tudo desmoronou, ele lembrou de mim. E não foi a minha aparência que o fez voltar. Foi o vazio. O eco da ausência de quem realmente o amou. Observei enquanto ele lia, cada linha provocando uma nova expressão em seu rosto. Vergonha, culpa, tristeza. Quando chegou no final, seus olhos estavam cheios de lágrimas. "Eu fui um idiota", ele disse, a voz falha. "Fui o pior tipo de pessoa. Você não merecia nada disso." Uma parte de mim, aquela que ainda sangrava, queria aceitar essas palavras como um bálsamo. Queria acreditar que ele realmente havia mudado, que tinha aprendido a lição, que poderíamos recomeçar. Mas a outra parte, a mais forte agora, sabia que algumas feridas não cicatrizam completamente, que algumas traições são irreparáveis. Antes mesmo que ele pudesse terminar de ler, a campainha tocou novamente. Um som agudo que cortou o silêncio como uma faca. "Quem é?" ele perguntou confuso, dobrando a carta apressadamente e colocando-a de volta no envelope. Levantei-me calmamente, sem responder, e caminhei até a porta. "Tá esperando alguém?" insistiu, agora com uma ponta de irritação na voz. Aquela irritação familiar, que sempre aparecia quando as coisas fugiam do seu controle. Sorri levemente, surpresa. Abri a porta e a expressão dele quando viu quem estava ali foi impagável. Seus olhos se arregalaram, a boca entreaberta como se tivesse visto um fantasma. E de certa forma era isso mesmo. Na porta estava Camila, a garota por quem ele me trocou logo depois do término. Aquela que, segundo ele, não tinha nada a ver com nossa separação.
Ela me olhou desconfortável, depois olhou para ele, que parecia ter congelado no sofá. O que ela tá fazendo aqui? Ele gaguejou, se levantando de repente. Camila entrou hesitante, segurando a bolsa com força junto ao corpo, como se fosse um escudo. Vocês se conhecem? Ela perguntou, olhando de mim para ele, a confusão evidente em seu rosto. Fechei a porta atrás dela e cruzei os braços. Ah, a gente se conhece muito bem, respondi. Ele não te contou? Fomos namorados por 5 anos. Terminamos há alguns meses. O rosto dela empalideceu, os olhos buscando confirmação no rosto dele, que agora demonstrava puro pânico. Vocês se merecem, eu disse, mantendo a calma que tinha ensaiado por semanas. Ela sabia que você estava comigo quando começaram a se encontrar. Só achei justo ela saber que você também estava vindo atrás de mim agora. Camila se virou para ele perplexa. Você me jurou que nunca mais tinha falado com ela, que era página virada. Sua voz tremia. Podia ver a dor nos olhos dela, a mesma dor que senti meses atrás. Por um momento, quase senti pena. Quase. Eu não estava vindo atrás de você, ele disse para mim, a voz subindo algumas oitavas. Eu só queria conversar, esclarecer as coisas. Depois se virou para Camila. E a gente não estava mais junto. Eu tinha terminado quando comecei a sair com você. Balancei a cabeça e peguei meu celular novamente. Mostrei a tela para Camila. Mensagens dele, datadas de 1 semana antes do nosso término, combinando de se encontrarem num hotel. Ele terminou comigo porque eu engordei depois que meu pai morreu. Expliquei, enquanto ela lia as mensagens, o horror crescendo em seu rosto. Disse que sentia vergonha de sair comigo. Ela ergueu os olhos agora marejados. Ele me disse que vocês terminaram porque você era ciumenta e possessiva, murmurou. Depois se virou para ele. Você me disse que ela era louca, que inventava coisas. Ele ficou de pé, agitado, olhando de uma para outra como um animal encurralado. Não é nada disso. Vocês estão distorcendo tudo. Na noite anterior, Camila havia me mandado uma mensagem. Disse que ele tentou ligar para ela mais de 10 vezes, implorando para conversar. Ela já desconfiava que havia sido só mais uma na lista dele, mas precisava ouvir tudo da minha boca. Convidei-a para vir. Não para criar um confronto, mas porque ela merecia a verdade tanto quanto eu mereci, meses atrás. A discussão entre eles começou a esquentar ali mesmo, na minha sala. Ele negava tudo. Ela jogava na cara dele cada mentira que havia descoberto. Eu apenas assistia, sentada na minha poltrona, estranhamente serena. Era como assistir a um filme onde eu já conhecia o final. Ele tentava explicar, se defender, mas cada palavra o enterrava mais. Em determinado momento, quando ele disse: "Você tá acreditando nela em vez de em mim?", peguei meu celular discretamente e comecei a gravar. Sabia que essa parte também seria importante. Você me usou! Camila gritou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Quando conheci você, achei que tinha encontrado alguém especial. Alguém que me valorizava. As palavras dela ecoavam como se fossem minhas, de meses atrás. Era assustador como o padrão se repetia. Como ele encontrava mulheres que acreditavam nele, que confiavam, que se entregavam, e então as descartava quando algo melhor aparecia. Ou quando elas não atendiam mais seus padrões. Você é um mentiroso, ela continuou. Um manipulador. Ele se virou para mim, o desespero nos olhos. Viu o que você fez? Tá feliz agora? Sorri levemente. Não fui eu quem mentiu, lembra? Só estou colocando as cartas na mesa. Enquanto eles discutiam, com ele tentando desesperadamente se defender e ela jogando na cara dele cada mentira descoberta, peguei meu celular novamente. Dessa vez, não era para gravar. Abri o WhatsApp e fui direto para o grupo da família dele. Aquela tia que me adorava e sempre dizia que eu era a melhor coisa que aconteceu na vida do sobrinho. A irmã mais velha que me confidenciou uma vez que ele
Sempre foi mimado demais e não sabia valorizar o que tinha. A mãe que me tratava como filha e ligava toda semana para saber como eu estava. Hesitei por um segundo antes de apertar o play. Será que estava indo longe demais? Mas então lembrei de todas as noites que passei chorando, me sentindo inadequada, feia, indigna de amor. Lembrei de como ele me fez acreditar que meu valor estava atrelado ao número na balança, e apertei enviar. "O que você está fazendo?" Ele perguntou, notando que eu mexia no celular. Não respondi. Apenas virei a tela para ele, para que pudesse ver que eu acabara de enviar o áudio do nosso término para sua família, junto com um trecho da briga atual com Camila. "Só para eles saberem com quem estão lidando", respondi calmamente. O rosto dele perdeu toda a cor. "Você não fez isso", murmurou incrédulo. O celular dele começou a vibrar no bolso. 1, 2, 3 vezes. Mensagens chegando, sua família reagindo. "Você é louca!" ele gritou, avançando na minha direção. "Você destruiu minha vida!" Camila deu um passo para trás, assustada com a explosão dele. Vi o medo nos olhos dela. Um medo familiar, que eu também já havia sentido. Ele tentou tirar o celular da minha mão, mas recuei rapidamente. Camila começou a chorar mais forte, confusa e assustada com tudo o que estava acontecendo. "Eu não aguento mais isso", ela soluçou, pegando sua bolsa. "Acabou. Não quero mais saber de você." E caminhou rapidamente até a porta, saindo sem olhar para trás. Ele ficou parado no meio da sala, olhando para a porta que acabara de se fechar, depois voltou-se para mim, o rosto contorcido de raiva. "Você destruiu tudo!" berrou. "Destruiu minha vida, meu relacionamento, minha família." Por um momento senti medo. Nunca o tinha visto tão descontrolado. Mas então lembrei que não era mais aquela mulher frágil e insegura que ele deixou para trás. "Não", respondi firmemente, me levantando para encará-lo. "Você destruiu sua vida no dia em que me deixou achando que eu era o problema." Respirei fundo, sentindo uma força que não sabia que tinha. "Você me ensinou a lição mais dolorosa e mais importante da minha vida. Que eu não posso depender de ninguém para me amar, para me valorizar. Que tenho que fazer isso sozinha primeiro." Me virei e abri a porta. "Pode sair." Ele me olhou incrédulo, como se não pudesse acreditar que eu teria coragem de expulsá-lo. "Agora", acrescentei, mais firme. Por um momento, pensei que ele fosse resistir, gritar mais, talvez até se tornar violento. Mas algo em meus olhos deve ter dito que eu não era mais alguém que ele pudesse intimidar. Para minha surpresa, ele caiu de joelhos, literalmente, ali, no meio da minha sala, chorando, como uma criança. "Por favor", implorou, a voz embargada. "Me perdoa, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Eu fui um idiota, um monstro. Faço qualquer coisa para te ter de volta." Suas mãos estendidas em minha direção, os olhos vermelhos, o rosto molhado de lágrimas. Era a imagem da derrota. Camila já tinha ido embora, enojada, provavelmente bloqueando o número dele naquele exato momento. O celular continuava vibrando no bolso dele. Sua família, sem dúvida, exigindo explicações. O castelo de mentiras que ele havia construído desmoronava ao seu redor. E ele se agarrava a mim como se eu fosse sua última tábua de salvação. Respirei fundo. Me aproximei, agachei e olhei bem nos olhos dele. Aqueles olhos que um dia foram meu mundo inteiro. Aqueles olhos que me olharam com desprezo quando decidi que não era mais o que ele queria. "Sabe o que é mais triste?" perguntei suavemente. "Uma parte de mim ainda te ama. Uma parte pequena lá no fundo, que ainda lembra de todos os momentos bons que tivemos." Vi uma centelha de esperança brilhar em seus olhos. "Mas essa parte agora é sufocada por outra muito maior. A que se lembra de como você me fez sentir, de como você me descartou no momento em que mais precisei, de como você me reduziu ao meu corpo, como se tudo que eu sou, minha mente, meu coração, minha alma,
Não valesse nada se eu não coubesse no jeans tamanho 38. A esperança em seus olhos se apagou lentamente. Você me perdeu no momento em que disse que meu corpo era um fardo. Continuei, minha voz firme apesar do nó na garganta. Agora eu sou leve. Livre de você e de qualquer um que queira me dizer que não sou suficiente. Ele tentou segurar minha mão, os dedos trêmulos alcançando os meus, como se pudesse me ancorar a ele novamente. Afastei minha mão gentilmente. Não quero que me toque, nunca mais. Me levantei, olhando-o de cima agora. O papel havia se invertido completamente. Agora eu era a forte, a que ditava as regras. Sabe o que aprendi depois que você saiu? Perguntei. Que a pior coisa que pode acontecer com a gente não é ser abandonado por quem a gente ama, é abandonar a si mesmo. Ele se levantou lentamente, cambaleante, como se tivesse envelhecido décadas em minutos. E ele sabia que não tinha perdido apenas a mim, tinha perdido a si mesmo. O emprego foi embora depois de um processo interno por má conduta. A mulher por quem me trocou sumiu, deixando dívidas e uma denúncia. Os amigos evaporaram. Até a própria mãe, que antes o defendia, disse que ele precisava olhar no espelho. Ele não tinha mais ninguém. Nem desculpas. Só vazio. Enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar um pouco de dignidade. Eu vou mudar, disse, a voz rouca de tanto chorar. Vou te provar que posso ser melhor. Que posso ser o homem que você merece. Balancei a cabeça. Não é por mim que você precisa mudar. É por você mesmo. Porque o tipo de homem que abandona alguém que ama por causa de alguns quilos a mais não é apenas raso. É vazio por dentro. Ele abaixou a cabeça, derrotado, finalmente entendendo que não havia mais nada a dizer, nada a fazer. Que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Eu nunca vou deixar de te amar, murmurou como último recurso. Amor não é o que você sentia por mim, respondi. Era posse, era vaidade, era gostar da versão de mim que cabia nas suas expectativas. Enquanto ele ainda estava ali, parado na minha sala, derrotado, fui até a estante e peguei um papel, que tinha deixado pronto. Era uma lista que tinha feito em uma das minhas sessões de terapia. Uma lista com tudo que conquistei depois que ele me deixou. Novo emprego com melhor salário. Terapia semanal. Novos amigos que me valorizavam pelo que sou, não pelo que pareço. Aulas de dança. Viagem sozinha. Reconciliação com partes de mim que havia negligenciado por anos. E o mais importante, amor próprio. Entreguei a ele, observando seus olhos percorrerem cada item. Isso aqui foi o que sobrou quando você saiu. Obrigada por ter ido, disse, sem sarcasmo, sem raiva. Era genuíno. Sua partida dolorosa tinha sido, ironicamente, o catalisador para minha transformação, para meu renascimento. Você me fez um favor, sabia? Continuei. Me livrou de uma vida inteira me sentindo insuficiente. Me deu a chance de descobrir que sou muito mais forte do que imaginava. Ele dobrou o papel cuidadosamente, com a reverência de quem segura algo sagrado, e o devolveu a mim como se tivesse medo de rasgar o que restava da dignidade dele. Eu guardei o papel de volta na estante, entre livros de cura e flores secas que mantive como lembrança de ciclos encerrados. Era o mapa da minha reconstrução, o diário silencioso de cada passo longe dele, e em direção a mim mesma. Eu realmente sinto muito, disse baixinho. Por tudo. E dessa vez, pela primeira vez desde que chegou, senti que ele estava sendo sincero. Não era mais sobre reconquistar o que havia perdido. Era um reconhecimento genuíno do mal que havia causado. Eu sei, respondi. E era verdade. Eu sabia que ele sentia muito. Não pelo que fez, mas por ter perdido o controle da situação. Por ter jogado fora algo que só percebeu o valor quando não tinha mais. Caminhei até a porta e a abri uma última vez. Adeus, disse simplesmente. Ele passou por mim cabisbaixo, parando por um segundo no limiar. Por um instante, achei que fosse dizer algo mais.
Uma última tentativa, uma última súplica. Mas apenas assentiu levemente com a cabeça e saiu. Fechei a porta atrás dele, escutando seus passos se afastarem pelo corredor. Ele ficou do lado, de fora, gritando, implorando. Mas eu já não escutava mais. Coloquei meu fone, toquei minha playlist favorita e me joguei no sofá. Aquele mesmo sofá que tinha sido testemunha do fim e agora testemunhava um novo começo. Pela primeira vez, em meses, senti o silêncio realmente me abraçar. Não era um silêncio vazio, doloroso, como aquele que ficou quando ele saiu da minha vida. Era um silêncio pleno, cheio de possibilidades, cheio de mim. Fechei os olhos e deixei a música me envolver, sentindo cada célula do meu corpo relaxar. A adrenalina da confrontação começava a baixar, e uma estranha paz tomava seu lugar. Não era exatamente felicidade. Ainda tinha um longo caminho pela frente. Era mais como libertação. Como finalmente colocar um ponto final numa história que já tinha se arrastado por tempo demais. Como diz aquela frase clichê que sempre detestei, mas que agora fazia todo sentido. Às vezes o fim é apenas o começo. Horas depois, quando a noite já tinha caído e eu estava preparando um chá para acompanhar o livro que pretendia ler, meu celular vibrou. Uma mensagem dele. Você destruiu minha vida. Espero que esteja feliz. Olhei para aquelas palavras por um longo momento, sentindo. Nada. Nem raiva, nem tristeza, nem arrependimento. Apenas a certeza de que tinha feito o que precisava ser feito. Não para me vingar, não para machucá-lo como ele me machucou, mas para recuperar meu poder. Para encerrar aquele capítulo nos meus próprios termos, abri a galeria do celular e escolhi uma foto que tinha tirado na semana anterior, em um passeio no parque. Eu, sorrindo, linda, plena, leve. Enviei a foto como resposta, sem palavras, sem explicações, porque naquele dia ele aprendeu que algumas portas, quando se fecham, não se abrem mais. Que algumas palavras, uma vez ditas, criam feridas que nunca cicatrizam completamente. Que o valor de alguém não se mede pelo número na balança, pelo tamanho da roupa, pela aparência. E eu aprendi que sou muito mais forte do que jamais imaginei. Que mereço alguém que me ame por inteiro, nos dias bons e nos ruins. Que a verdadeira beleza está na forma como nos reerguemos depois de sermos despedaçados. Desliguei o celular e sorri. Um sorriso genuíno, que veio de dentro, de uma parte de mim que pensava ter perdido para sempre. Uma parte que agora, finalmente, estava acordada e viva novamente. E isso, mais do que qualquer vingança, era a minha verdadeira vitória.